por que você acha que a gente está observando esse capitalismo tão ruim? Assim? Por que ele tem deteriorado tanto? Essa é uma boa pergunta. Bom, uma das coisas é a coisa financeira, né, que nós comentamos. Então, a sociedade produtiva, né, dono de empresa, comércio e tal, na verdade está sendo a serviço do mercado financeiro. O mercado financeiro é que dita certo. Uma das provas disso é aqueles fundos, né, de investimento que controlam a empresa. Sim, o BlackRock da vida. Isso é uma coisa meio absurda, né? Então você tem, na realidade, todas as grandes empresas do mundo estão na mão de quê? Da BlackRock, daquela outra... Mas com Vanguard. Vanguard, que isso é um absurdo. Sim. Então, esse é um ponto. Deveria ter mais empresários menores, porque proporcionalmente uma padaria emprega mais do que uma grande empresa. Não, em número absoluto é óbvio que é grande empresa. Claro. Mas proporcionalmente a padaria acaba empregando mais. Se a gente tivesse uma capilarização mais de investidores e empresários... Uma descentralização. O capitalismo funcionaria melhor. Então, e se a gente colocasse essa estrutura financeira corrupta que a gente vive hoje e dar o nome dos caras de burgueses? Não seria a mesma coisa que o Marx está falando? Sim, mas o Marx é contra a relação de trabalho, de eu pagar um funcionário, isso é contra. Ele não pensava a sociedade assim. Isso aqui é uma coisa antinatural. Porque se eu quero fazer uma empresa, vai ter que ter alguém que aceite trabalhar comigo. Por isso, tem gente que não tem vocação para ser empresário. Sim, é difícil ser empresário, né? É difícil. Não é questão nem de vocação, é capacidade. E depois, nós vemos que às vezes funcionários ganham mais que o empresário. Você imagina um empresário, um pequeno empresário, por exemplo, abrir uma oficina mecânica. E um alto funcionário de empresa, esse alto funcionário de empresa ganha mais do que esse dono de mecânica. Uhum. Só que para o Marx, esse dono de mecânica é o explorador. E o outro que ganha mais que ele é o explorado. Uhum. Porque na visão do Marx, aquele que trabalha em favor de alguém que é dono está sempre explorado. Pode crer. E aquele que é o dono está sempre explorando a mão de obra de alguém. Ora, se eu sou dono de uma pequena oficina, uma pequena metalurgia, eu estou explorando meus empregados. Mas isso... Mesmo ganhando menos do que o outro que é empregado. Então, essa crítica dele valia a qualquer tipo de pessoa que contratou, não importa Qualquer o seu tipo. tamanho da sua empresa. Não importa. Entendi. É uma visão delirante, né? Entendi. Sim, só que quando os comunistas falam, né, a visão de Marx, eles falam, a burguesia está impedindo você de tá explorando as pessoas, tal. Aí você pega e olha para essas BlackRock da vida, fudendo todo mundo e explorando todo mundo, você fala assim, talvez o comunista tenha razão, pô. Talvez realmente exista uma burguesia que está explorando Não, eu não estou negando a exploração do quem é dono da empresa. Existe essa exploração. O problema é que o Marx via que todo proprietário era um explorador. Entendi. Então ele via conceitualmente que não poderia existir uma empresa com funcionário. Ou propriedade privada. Ou propriedade privada de qualquer sorte. Podia ser assim, dono de uma mesa, de uma coisa, mas não uma propriedade que seria voltada para o lucro. Isso não poderia ter. Pode crer. Enquanto nós estamos criticando que alguns, não a instituição da propriedade, seja per se errada. É lógico que essa BlackRock e outras tão erradas. É lógico que tem o problema é a centralização de poder. A centralização. Dele, né? E óbvio que tem proprietário que explora a mão de obra e não deveria estar explorando. Sim. Eu estou falando explorando no sentido negativo. Sim. O problema do Marx é que ele generalizou todo proprietário é malvado e tal. E nós não. Estamos discutindo essa estrutura, esse modelo de capitalista é errado, tem gente que explora, não deveria ter o mercado financeiro dessa forma. São raciocínios diferentes, né? O Marx era contra o dinheiro depois. Ele falava, no comunismo vai ser abolido o dinheiro também. O que não faz sentido, né? Faz sentido nenhum, o dinheiro é só uma ferramenta, é uma moeda para você saber... em vez de a gente fazer escambo, a gente usa o dinheiro, né? Sim, é uma digitalização do valor econômico das coisas, né? De certa forma. Entendi. Esse é o problema, na verdade, que os comunistas acertam na crítica, velho. E aí é difícil... Como que a gente constrói uma solução, um argumento que seja melhor que o deles, né? Como que a gente consegue entender essa realidade, sim, este mundo, esse capitalismo que a gente vive, ele é um jogo comprado, the system is rigged, você não tem liberdade de verdade, não existe aquele sonho americano de construa a sua vida que você vai vencer. A verdade é que se os caras quiserem que você vença, você vence. Se os caras não quiserem que você vença, você perde. E é isso. Você não tem o destino da sua vida
realmente nas suas mãos. Como que a gente apresenta uma solução para esse sistema que seja uma solução que soe melhor nos ouvidos das pessoas do que o comunismo? Porque o comunismo pega esse problema e apresenta uma solução que convence muita gente. Qual seria essa outra Antes, solução? só uma sugestão. Lê o livro do Jonathan Goldberg, Fascismo de Esquerda, você vai adorar. Beleza. Porque ele critica justamente o capitalismo americano. Entendi. E Como que ele é? não Fascismo de Fascismo de Esquerda. Jonathan Fascismo de Goldberg. Livro excelente. Sempre recomendo para todo mundo. Você vai gostar porque ele fez um raciocínio parecido com o seu aí. E aí, então, primeiro, não, porque tem uns aí que são ingênuos. Não, tá tudo bom, o capitalismo tá certo ter monopólio, tá certo ter grandes... Não, a gente tem que criticar, isso aí tá errado. Temos que criticar. Porém, nós não podemos dar a solução mais cedo. Nós temos que dar a solução que nós queremos: pequenos comércios, pequenas empresas. Nós temos que defender a propriedade e não esses monopólios, esses grandes sistemas financeiros. Mais ou menos no debate que nós estamos fazendo. Então a gente não pode dizer que está certo. Não podemos dizer que está certo a BlackRock, nem o sistema financeiro, nem a moeda fiduciária. Nós temos que criticar isso. Nesse ponto, os anarcapitalistas fazem uma crítica bem ácida a isso. Está certo que tem uma solução errada ao anarcapitalismo, mas a crítica deles está certa. Criticar e oferecer, em troca, uma mudança no sistema financeiro, moeda lastreada em ouro ou prata, estimular o Bitcoin ou um outro sistema paralelo ao BID e ao Fed, ser contra monopólios, contra grandes empresas, defender o pequeno comércio e as pequenas empresas. Lembro a todos que a Escola da Verdade Histórica está com uma oferta imperdível até o dia 11 de maio. Quem fizer sua matrícula nesse período, até o dia 11, vai ganhar como bônus especial o livro Segunda Guerra Mundial, Uma Guerra contra os Povos, de minha autoria, que acaba de ser lançado. Não perca essa oportunidade. Para fazer sua matrícula, basta clicar no link da descrição.